E aí, Nação Celeste? E aí, meu povo, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal Raposa News. Vem com tudo comigo porque hoje o nosso dia está recheadíssimo, tá? Com muitas notícias, muitas informações. Raposa News, conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia, por aqui você já tá ligado. Através dos principais jornalistas e mídias esportivas que cobrem o Cruzeiro, você acompanha as últimas e principais infos do maior de Minas. Vou dar play no Samuel Venâncio que tá com essa linguinha pra fora, porque hoje o dia, repito, tá recheadíssimo. Já deixa o like e hype pro nosso vídeo. Nesta quinta-feira de amistoso da seleção brasileira nos Estados Unidos, Kaique deve ficar no banco diante da França. Douglas Santos retornou ou se apresentou, vindo da Rússia, e o Carlo Ancelotti confirmou que ele começa a partida diante dos franceses. Mas o Kaique está ali de sobreaviso. Quem sabe o nosso lateral aí tendo a oportunidade de estrear na seleção principal. Ele que foi convocado para a vaga de Alexandro do Flamengo. A quinta-feira de trabalho pela manhã na Toca da Raposa 2, segundo dia aí de Arthur Jorge no comando técnico do Cruzeiro. Ontem um treinamento técnico, fica a expectativa quanto a Caio Jorge. Ao longo desta semana ele vai voltar a treinar com o grupo. Não sei se hoje ou se amanhã, mas o jogador está muito bem, recuperado das dores, fez treino físico ontem e a resposta foi positiva. O Arthur Jorge, que conta com o Caio Jorge na quarta-feira, diante da equipe do Vitória, o jogo às 8 horas da noite no Mineirão. Diretoria definindo os últimos detalhes quanto à venda de ingressos, mas o Cruzeiro quer aí o estádio lotado, até para passar um ótimo recado ao novo técnico português, que está bastante animado com este início de trabalho na Toca da Raposa 2. Claro que neste momento, conhecendo todo o grupo e preparando aí um Cruzeiro para já dar uma resposta imediata na partida diante da equipe do Vitória. Sobre João Marcelo, vamos ver se nesta quinta ou amanhã o desfecho dessa situação vai acontecer de qualquer forma, porque o Internacional ainda mantém o interesse no jogador, mas a negociação está parada. Por mais que o Inter tenha ficado livre aí do transfer ban, segundo informação que vem de Porto Alegre, mas não existe ainda um acordo com o João Marcelo e também com o Cruzeiro, e isso pode dificultar aí que o negócio aconteça ainda nesta janela. Teria que ver para a janela do meio do ano, depois da Copa. É o que deve acontecer também com movimentações do Cruzeiro. Pouco provável que nesses 2 últimos dias de janela nacional o Cruzeiro faça alguma contratação. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel Venâncio. E é o seguinte, rapaziada, tem notícia bombástica aqui pra gente complementar o nosso noticiário, tá? Então, se você tá pensando em sair desse vídeo, não saia, porque você vai perder aqui notícia importante. Mas aproveitando esse gancho do Samuca a respeito aí de ingressos pro próximo jogo, e ele mencionando, que a ideia da diretoria é ter um estádio lotado, é o Mineirão lotado aí contra o Vitória. Seguinte, rapaziada, tem uma notícia aqui importantíssima que eu preciso repercutir com vocês, tá? O pessoal do Sport TV fez o levantamento dos times até aqui no futebol brasileiro em 2026 que mais lucraram com bilheteria. E olha só isso aqui, que surreal, positivamente falando, porque o Cruzeiro até aqui, salve, exceção ali pro jogo do Uberlândia, contra o Poçante Uberlândia no Mineiro e a final do Mineiro contra o Atlético, até aqui, no Mineirão, o Cruzeiro não tem dado alegria. Não tem, empatou jogos fracos, em casa contra adversários fracos, perdeu em casa para adversários fracos, nesse Brasileirão não conseguiu vencer em casa ainda, e mesmo desta forma, o Cruzeiro lidera o ranking, se você tirar os times fora do eixo, que mais arrecadaram com bilheteria até aqui em 2026. O Flamengo é o líder com mais de 24 milhões arrecadados, seguido pelo Corinthians com mais de 19 milhões e o Cruzeiro tá ali com mais de 17. O quarto colocado é o Fluminense, que é do eixo, o quinto é o São Paulo, que é do eixo. A diferença do São Paulo pro Cruzeiro é praticamente 6 milhões de reais, só pra gente ter uma noção como um Cruzeiro até aqui, mesmo decepcionando em casa, está muito bem, E aí bora ver se esses números vão, de repente ele chegar próximo dos 20 milhões com o jogo contra o Vitória. Agora é o seguinte, rapaziada, eu já falei sobre esse assunto aqui no Raposa News, já falei sobre esse assunto no canal Cruzeiro Nostalgia, e a gente tem a oportunidade de falar sobre ele novamente por aqui,
tá? É o seguinte, preste atenção. O Everton Guimarães, né, que dispensa comentários dos donos da bola, agora lá na HG Play, ele trouxe uma lista de jogadores que vão ser negociados pelo Clube Atlético Mineiro no meio do ano. E aí, pouco me importa Bernard, pouco me importa Igor Gomes, pouco me importa Júnior Alonso e qualquer outro jogador das frangas. Mas eu já venho cantando essa bola aqui, que dentre esses nomes que ele citou, o Gustavo Scarpa está. E eu já falei sobre isso aqui, rapaziada. O Gustavo Scarpa, ele seria uma ótima alternativa, na minha humilde opinião, para uma posição que o Cruzeiro só tem o Matheus Pereira. Eu já perguntei aqui, né, em pelo menos outros 2 conteúdos, se agrada a vocês. Eu me surpreendo porque a maioria concorda comigo, tá? Por ser de um time rival, eu até poderia imaginar que muitos iriam discordar, mas não é o caso, muitos de vocês concordam. E agora me parece que na próxima janela do meio do ano, vai ser o momento de mais vulnerabilidade para que uma possibilidade dessas aconteça. Eu tenho uma clara impressão de que o Gustavo Scarpa, ele vai jogar muita bola no próximo clube que ele for. Seja o Cruzeiro ou qualquer outra equipe aqui no futebol brasileiro, porque ele não desaprendeu a jogar. E de repente ele está em um ambiente que não esteja o favorecendo nesse momento. Treinadores que muitas vezes improvisou ele, até como lateral recentemente lá nas frangas. E eu vejo que é um potencial que não está sendo extraído o seu melhor. Comenta se te agradaria, repito, talvez seja o melhor momento, né, de tentar uma contratação como essa agora na próxima janela. Se não for pro Cruzeiro, ele vai para uma outra grande equipe no futebol brasileiro, porque, repito, tem lenha para queimar. Comenta se você concorda ou discorda. E para poder finalizar o nosso vídeo, eu preciso expor essa bomba. É uma notícia, rapaziada, um tanto quanto bombástica, porque se enquadra em algo que, diante das leis que temos atualmente no futebol brasileiro, pensando em jogador que é menor de idade, muitos ainda sem vínculos profissionais, isso daqui pode se enquadrar em coisas muito sérias e trazer inclusive até punições para o Palmeiras perante o seu diretor da base, através das atitudes do seu diretor da base. E já teve, antes de eu ler isso aqui, já teve o Cruzeiro, o Corinthians, o Atlético Paranaense, que eu me lembro aqui de cabeça, tá? Esses 3 clubes acusando o Palmeiras de fazer exatamente isso daqui que eu vou ler pra vocês. Assediar jogador da base de clubes do futebol brasileiro que não tem contrato ainda, aquele tal primeiro contrato profissional, que só é possível a partir dos 16 anos de idade. Antes disso, os jogadores, né, jovens até tem um contrato, mas ele não é um contrato definitivo, digamos assim, né? Ele é um contrato um pouco diferente, que é muito vulnerável. Olha só o que o perfil mineiro, tá? No Twitter. É um perfil aí que fala de futebol mineiro, fala de Cruzeiro, fala de Atlético, traz opinião, traz notícia. Olha só o relato que este perfil trouxe, a denúncia que esse perfil trouxe, e está começando a repercutir nas redes sociais. E me ajudem a repercutir isso aqui, é importante. Olha só, abre aspas, estava na padaria hoje comprando pão e tinha um pai de algum jogador da base do Cruzeiro, que ele não citou o nome, falando que o João Paulo Sampaio, que tá na capa desse vídeo, que é o diretor da base, né, do Palmeiras, tão conhecido, tão falado, tão elogiado, mas tão mau caráter, nós sabemos na pele que ele é mau caráter. Estava lá então o João Paulo Sampaio, falando, né, que fez uma proposta para ele tirar o filho dele do Cruzeiro. Esse pai falando que o João Paulo fez uma proposta para tirar o filho dele do Cruzeiro e levar para o Palmeiras. E que o menino não estava querendo ir para o Palmeiras. Ele estava falando que vai sentar com o menino e conversar com ele. Que só doido recusa o Palmeiras na base. E que ele recebe aqui metade do que iria ganhar lá. Além do que eles ofereceram a parte pra família. É assédio puro. Cara, FDP
Fiquei só no ódio, nem pra citar o nome do menino, pai safado. Rapaziada, isso daqui é uma denúncia muito séria, isso aqui é uma bomba, é uma notícia bombástica. Que já teve denúncias anteriores e os clubes precisam se unir para impedir que isso continue. O Palmeiras já fez isso com o Cruzeiro, já fez isso recentemente com o Corinthians e deu o que falar. Fez com o Atlético Paranaense, o Petralha veio na mídia detonar esse cara e tá voltando a fazer. E deve fazer isso aqui, rapaziada, do mesmo jeito que ele bebe água na vida dele, que ele toma banho na vida dele. Isso aqui é sério, precisamos denunciar, tá? Então assim, replica esse vídeo, replica. Isso daqui, até agora não foi comprovado, não tem nada, né? Nenhum jornalista levantou nomes, né? Apurações, mas só que, rapaziada, esse aqui é irmão desse. Isso aqui é já... Se o cara já foi denunciado por 3 clubes diferentes, em momentos diferentes, fora os outros clubes que eu nem sei, que de repente deve ter matéria, você acha mesmo que isso aqui não deve ser verídico? É pra ficar revoltado, tá? Até porque hoje o momento do Cruzeiro não é aquele de 4 anos atrás, quando o Estevão saiu daqui do jeito que saiu. Igualzinho foi relatado agora por esse perfil, igualzinho. A diferença é que tinha alguns asteriscos, né? Qual é o asterisco agora? Qual é? O Cruzeiro tem lá o certificado de clube formador, bonitinho, honra com seus compromissos, estrutura top de linha do futebol sul-americano. Qual que é a desculpa agora? Passaram um pano quando o Estevão saiu do jeito que saiu. E agora? Qual que é o paninho que vai ter que passar? Comenta bastante, mas compartilha esse conteúdo e até a próxima. Voltamos a qualquer momento com mais conteúdos. Tamo junto.